Uma questão que você tocou, Sofia, e que você falou que reverberou muito nas redes, foi justamente a defesa da redução da jornada de trabalho para 30 horas, né? E quem vê essa notícia num primeiro momento vai falar, aí, ó, a prova final de que os socialistas são vagabundos e não querem trabalhar e querem, por isso, reduzir a jornada de trabalho, né? Porque a gente escuta muito isso. Tu quer virar socialista para poder, enfim, né, viver do Estado, como se o Estado fosse gerar as coisas, né, numa grande fotossíntese material, né? Mas, como você falou, foi uma proposta que acabou reverberando bastante nas redes sociais. Fiz um post com isso, inclusive, com os seus apontamentos, e também gerou um debate muito interessante. E muita gente também veio me perguntar, né, mas por quê, né? Por que fazer essa redução? Por que ela seria importante? Quais são os impactos que elas gerariam? Porque isso tem muito a ver também com isso, né? Com essa crise material e subjetiva que a gente vive, com essa crise da vida, né? Do acesso aos bens materiais, e essa crise de que está todo mundo psiquicamente exausto, né? Cansado, ansioso, depressivo. Então, como que essa redução ajudaria nisso? Como é que ela funcionaria? Bom, primeiro a gente tem que falar algumas coisas de como que o capitalismo funciona, né? Eu acho que você já deve conversar bastante sobre isso com a sua audiência, né? E, assim, quem produz a riqueza no mundo são os trabalhadores e as trabalhadoras. A riqueza, o dinheiro, o capital, não vem do nada. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, olha, se dinheiro crescesse sozinho, sem precisar alguém trabalhar para que gere uma riqueza nova, faz o seguinte, pega uma nota de R$100, coloca no seu guarda-roupa e deixa 1 ano. Vê se mudou, vê se tem 110 ou 120. Não tem, não tem, né? Nem no banco, porque o banco, na verdade, quando você deposita o dinheiro no banco ou faz uma aplicação financeira, o banco está recebendo uma parte da riqueza que foi produzida para o rapaz que está plantando abóbora aqui do lado da minha casa, né? Para a pessoa que está fazendo coxinha e vendendo no ponto de ônibus. Quer dizer, é o trabalho humano que produz a riqueza. Essa é a primeira questão. Os capitalistas sabem disso, portanto, eles querem que você trabalhe cada vez mais horas, porque quanto mais você trabalhar, mais riqueza você está produzindo. E aí eles acumulam mais a parcela maior da riqueza que você está produzindo. Isso o Marx e o Engels já descobriram lá no século XIX. Inclusive, no século XIX, a jornada de trabalho ela não tinha limites, ela era definida entre empregados e patrões. E ela chegou a ser de 18 horas diárias. Né? Tem vários filmes e literatura, né, que nem é marxista, né, pessoas que relatavam a situação da classe trabalhadora no início lá do capitalismo. Bom, a luta da classe trabalhadora, a luta de classes, fez com que a jornada de trabalho reduzisse ao longo do tempo, até chegar ao que se convencionou chamar de semana inglesa. A semana inglesa eram 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. E por que chama semana inglesa? É interessante isso, porque um dos movimentos sindicais mais fortes que se teve naquele período, no século XIX, eram os cartistas, que eram, assim, sindicalistas muito fortes mesmo. E eles conseguiram fazer com que a legislação trabalhista na Inglaterra adotasse essa jornada de trabalho. Bom, o Brasil era escravista ainda, quer dizer, no Brasil a jornada de trabalho ela nem existia enquanto uma regulamentação de um mercado de trabalho, porque não existia mercado. Mercado de trabalho só passa a existir quando você tem assalariamento. E, em segundo, depois, quando o Brasil passa a ter o assalariamento como a forma dominante, né, de exploração da força de trabalho, se adotou a jornada inglesa de 44 horas. Bom, o que acontece a partir daí? Nós estamos nisso a partir daí, faz quase 80 anos que a jornada de trabalho é de 44 horas. No entanto, a produtividade do trabalho aumentou muito. Quer dizer, o trabalho produz muito. Só que o trabalhador continua recebendo menos e trabalhando às 44 horas quando ele tem carteira assinada no modelo antigo.
porque a grande maioria da classe trabalhadora brasileira é informal, portanto, ela não tem direitos garantidos por lei, e a jornada de trabalho dela é definida pela necessidade do patrão. Bom, por que 30 horas semanais? É um primeiro passo, porque, de fato, hoje, no mundo, se nós fôssemos um mundo comunista, nós poderíamos trabalhar muito menos, aproximadamente 3 a 4 horas por dia, se todo mundo trabalhasse, se não tivesse exploração, 3 a 4 horas por dia, nós poderíamos trabalhar essas 3 ou 4 horas por dia e produziríamos a riqueza suficiente para que todos pudessem viver bem. É claro que muitas outras coisas têm que mudar. Por exemplo, tem que deixar de ter desperdício, porque o capitalismo desperdiça muito mais do que produz coisas úteis, né? Só para você imaginar o tanto de embalagem que a gente produz, embalagem é inútil. Você não come embalagem, você não bebe embalagem, você não veste embalagem, né? Então, é um trabalho, é uma riqueza que é jogada fora, vai virar lixo, vai poluir o meio ambiente, né? Então, começar essa luta pela jornada de trabalho é importante porque é o trabalhador que produz a riqueza, né? Então, ele tem que ter redução da jornada de trabalho para 30 horas sem redução salarial. Ele vai ganhar a mesma coisa com menos tempo. Essa medida, ela não é só de longo prazo que ela melhora no curto prazo, no curtíssimo prazo. Primeiro, se você reduz a jornada para 30 horas, diariamente as pessoas vão trabalhar 6 horas. Na grande maioria das empresas, eles vão ter que ter 2 turnos. Então, vai dobrar o número de pessoas trabalhando. Exatamente. Então, aumenta o emprego. A gente não precisa aumentar o emprego formal, aumenta imediatamente o emprego. Você dobra o número de pessoas trabalhando. Além disso, essa questão da subjetividade que você falou. Eu fico muito... E eu trabalho com jovens, sou professora universitária, né? Quando estava em São Paulo, hoje eu moro na Bahia, eu dou aula na UESB, que é uma universidade estadual. Tanto aqui na Bahia quanto em São Paulo, os meus estudantes, os meus alunos, eles são trabalhadoras, que passam o dia todo trabalhando e à noite vão para a faculdade, vão estudar. Economia tem uma parte teórica bem legal, né? Adoro. No entanto, você tem que estar atenta, você tem que estar com vontade de aprender aquilo. Como é que você vai discutir teoria econômica, ou mesmo física, ou computação, ou medicina, ou qualquer coisa desse tipo, depois de passar 8 ou 10 horas trabalhando? A sua cabeça não tem mais condição de fazer isso. Perfeito. Então, imagina a juventude, a grande juventude brasileira, que é obrigada pelas condições econômicas a trabalhar, ela trabalharia 6 horas, teria muito mais tempo para estudar. Pô, mas eu não quero estudar, já estudei, já terminei o colégio, eu fiz um curso técnico, eu não quero mais estudar. Tudo bem, vai se divertir, vai produzir música, entendeu? Vai fazer teatro, vai praticar esporte, sabe? Vai viver, né? Essa é a questão. Você está produzindo riqueza, você está sendo explorado, porque a gente ainda está no capitalismo, mas você vive. O que a gente tem hoje é um massacre da juventude. É um massacre desta geração, né? Por quê? A minha geração também sofre as consequências das reformas trabalhistas que já vem sendo implementada desde os anos 90. Só que a gente não tinha passado pela completa destruição que foi a reforma trabalhista do Temer e do Bolsonaro agora continuando. Então, a gente ainda tem alguma condição, né, de trabalha 44 horas, a grande maioria de nós, mas ainda tem alguns direitos, né, que conseguimos manter. Mas a grande maioria da juventude hoje, ela não vai conseguir nem fazer os seus estudos de forma decente com o nível de exploração que ela está sendo submetida com a ampliação da jornada de trabalho. Então, eu acho que essa é uma pauta fundamental para a gente
levar adiante, pressionar, sabe, se organizar. Os jovens precisam, né? Falar com seus colegas de trabalho, gente, nós precisamos reduzir essa jornada, e a gente só pode fazer isso se nós lutarmos coletivamente. Né? Tem que ser uma coisa tão forte, tão poderosa, que o Congresso Nacional, seja ele qual for, e eu espero que seja um congresso bem de esquerda, mas seja ele qual for, a gente faça uma luta tão forte que eles sejam obrigados a aceitar. Perfeito. É isso, né? É como você colocou, a gente tem que pautar o debate, é a gente que tem que criar pressão para que a burguesia cada vez mais se veja de alguma forma ameaçada pelo crescimento dessas demandas, dessas reivindicações, e tenha que dar os anéis para não perder os dedos, bicho. É isso, né? Não tem porquê. Primeiro, tem porquê e não pode haver recuo, né? Eu acho que isso é fundamental. E o jovem... Gustavo, diga. Só mais uma observação. Aí tem gente que fala assim, mas essa não é uma pauta reformista? Por que isso seria uma pauta revolucionária? Bom, posso dizer, tudo aquilo que fizer com que a gente organize a classe trabalhadora, coloque a classe trabalhadora em luta e ainda por cima reduz o espaço de exploração do capital, é uma pauta que pode caminhar para ser revolucionária. Eu acho que foi o Mesaros que falou, não estou lembrada agora, que ele falou o seguinte, não, desculpa, foi o Engels, estou confundindo Engels com Mesaros, coisa absurda, né? Porque a gente está cansado, né? A gente está cansado do dia de trabalho e acontece isso, gente. Aí, mais um motivo para defender a redução, mais um motivo. O Engels, um dia, ele falou assim, olha, nenhuma pauta é reformista ou é revolucionária em si, a pauta dos trabalhadores, claro, né? Porque a pauta da burguesia, ela é sempre dela, né? Não é nem tudo que é reforma que ela faz é só para o interesse dela. Mas a luta dos trabalhadores, as pautas dos trabalhadores, elas não são em si nem reformistas nem revolucionárias. Elas são reformistas se essa pauta, ao ser atendida, frear a luta, parar a luta. Falar, conseguimos as 30 horas? Pronto, tá bom, não precisa mais nada. Aí ela é reformista. Mas, se ela é apenas um primeiro passo para a continuidade da luta, ela é revolucionária. Vou falar outra pauta, que está muito na moda e que está sendo levantada por outras pré-candidaturas e que parece que é a única coisa que a gente pode falar, porque tudo que a gente propõe, né, ele fala assim, mas e as pessoas que estão passando fome? E as pessoas que estão passando fome? Como resolver o problema da fome? Pois bem, nos governos petistas, eles tomaram esta pauta como uma pauta que deveria ser resolvida. Ótimo. Parece que resolveram, né? O Brasil saiu do mapa da fome, né? Todo mundo passou a viver de forma muito mais digna, com muito mais qualidade, e a luta continuou pela reforma agrária, pela produção de alimento internamente, pela organização da própria classe trabalhadora empobrecida que antes passava fome e deixou de passar fome. Não, freou a luta. Aí o que aconteceu? Mudou o governo, a fome volta. Então, é uma pauta reformista com uma durabilidade ridiculamente baixa. Perfeito. É pior do que reformista nesse caso, porque ainda se você faz uma pauta reformista que tem uma durabilidade, ainda deu um alívio, né, para a luta. Mas não aumentou a luta, não mudou estruturalmente o país para que a fome não voltasse, né? Então, a gente só vai deixar de ter fome se a burguesia deixar o PT governar? Isso não existe. Isso não existe, né? Porque qualquer coisa que contrarie os interesses da burguesia interna, ela vai derrubar o governo, e aí todas as mazelas vão voltar. E, infelizmente, pautar esta eleição apenas no problema da fome, de uma maneira messiânica, como está sendo feita, é uma despolitização terrível. E isso não ajuda nem matar a fome e nem exterminar a fome de vez. Porque a gente não quer só colocar um café da manhã, almoço e janta na mesa da classe trabalhadora.
Nós queremos que ela nunca mais tenha que ter esta preocupação. É né? isso, não Mas é só... parece que... Desculpa. Não, é que parece que a grande propaganda hoje é assim, não, eu nasci para dar o café da manhã, o almoço e janta. Bom, o dia que você não estiver mais aqui, a gente não vai ter mais café da manhã, almoço e janta. Porque vai ser o Alckmin que vai governar. Tem essa, né? É importante lembrar aqui que a gente não quer só garantir com que as pessoas tenham picanha e cerveja, né? Claro que todo mundo acha isso muito legal, mas a gente quer construir uma possibilidade, como a camarada falou, que as pessoas nem tenham que pensar se vão conseguir isso, né? Acho que isso é fundamental, e essa é a fragilidade, né, da social-democracia, essa é a fragilidade do reformismo, porque a gente tem esses governos sociais liberais durante esses 12, 13 anos, que conseguem essas medidas que apaziguam o problema, não o resolvem, e aí, no crepúsculo, né, no entardecer de uma noite de verão, né, o que acontece? 3, 4 canetadas, acabou. É isso. Às vezes não precisa nem canetada. Deixa a inflação correr solta. Entendeu? Exatamente. É uma questão do mercado. O governo não precisa fazer nada. Deixa a inflação corroer o poder de compra da classe trabalhadora, que a fome não está mais lá nos miseráveis, como o imaginário, né, da juventude, das pessoas em geral. A fome está lá na Tapera, lá no interior do Nordeste. Talvez lá, claro, a situação é muito ruim, é muito difícil, mas ele tem uma galinha, entendeu? Ele come o ovo que a galinha bota, ele cria um pato, né? E a fome que está nas grandes cidades, e a fome que está na população empregada e que está recebendo um salário mínimo. E a cesta básica na cidade de São Paulo chegou no salário mínimo, no estado de São Paulo. Então, essas pessoas estão passando fome. Né? Então, às vezes, o governo ele nem precisa fazer nada, deixa a inflação, que a inflação volta de novo a corroer o poder de compra dos salários e joga um monte de gente na fome, na miséria, mais uma vez. Sim. Por isso que é importante a gente ter mudanças estruturais, e neste sentido, uma pré-candidatura, ela também é importante porque a gente aponta as contradições das medidas reformistas. E isso ajuda como? Ajuda a própria classe trabalhadora a pensar, bom, eu não posso confiar em qualquer governo enquanto houver capitalismo. Independente do governo que se eleger, eu tenho que me manter organizado, alerta, sabe? Com o batalhão preparado, porque qualquer medida que vier que contrariar os meus interesses, eu e minha turma, vamos para cima. Se não for assim, eles vêm para cima da gente. E aí eles vão vir com o argumento assim, mas é porque o Congresso isso, porque o Congresso aquilo, porque a correlação de forças. Ora, se você defende a classe trabalhadora, então faça com que a sua classe trabalhadora, com a classe trabalhadora, tenha força. E não desmobilize a classe. Perfeito. Se você fala para a classe trabalhadora, vocês não precisam se organizar, você não precisa fazer nada, que eu sou o grande, o único que vou resolver todos os seus problemas. Né? Além do personalismo absurdo que isso tem. Bom, se você age dessa forma, você desmobiliza a classe trabalhadora. Sim. Aí vem um governo reacionário, fascista, e implementa a matança da classe trabalhadora, o genocídio da classe trabalhadora, que é o que está sendo feito, não só pela política de segurança pública, né, que a gente vê o cotidiano disso, pelo descaso, né, com as questões populares da própria classe, né, do povo brasileiro, né, enfim, em todos os sentidos.